dia para você. Bom dia. Paz e muita unção sobre a sua vida. Neste dia do Senhor. Eu quero começar esta pregação louvando e bendizendo a Deus pelo dia histórico que a igreja está vivendo neste 20 de outubro de 2024. Hoje, às 5 da manhã, horário do Brasil, a igreja decidiu e colocou no cânon dos santos mais um nome, aliás, mais alguns nomes, e dentre esses nomes, o nome da minha amiga, da minha inspiradora, da minha mestra, Madre Helena Guerra, que até então era beata, hoje Santa Helena Guerra. Pode aplaudir. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Aí sentado como você está, ergue o seu braço direito e reza comigo. Vinde, Espírito Criador, a minha alma visitar. Enchei o meu coração com os vossos dons celestiais. Vós sois chamados o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamais. A minha mente iluminai, meu coração encheio de amor, minha fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-me a vossa paz. Se pela graça me guiais, o mal eu deixo para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer, sempre firmes crer, sempre firmes crer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes. Pegue a sua Bíblia, também profeticamente chamada de espada do Espírito. Evangelho de São João. João nos pegou pela mão neste fim de semana, amém? Desde sexta-feira, capítulo 6. Eu não sei se você sabe, mas dos 12, João capítulo 6, abre aí, versículo 22 e seguintes. Dos 12 apóstolos, João era o mais novo. E João, por ser o mais novo, algumas coisas eram muito particulares em João. João 6, 22. Dos 12, João foi o último dos apóstolos a morrer. E o único que morreu de morte natural, consequência da velhice. E diferente dos outros, Paulo foi decapitado,
Pedro foi crucificado, alguns falam de cabeça para baixo. Eu prefiro enxergar que Pedro morreu olhando para cima, olhando para o céu que o chamou. Mas João morreu uma morte muito natural, consequência da vida da velhice. E João era um homem que recebeu um codinome do próprio Jesus. Ele era chamado de Boanerges, que significa filho do trovão. Mas por que ele era chamado de filho do trovão? De repente você pode estar curioso, mas por que filho do trovão? Porque João era, apesar de novo, tinha um temperamento muito explosivo. Pergunta para quem está do seu lado: na sua rua, você conhece alguém de temperamento muito forte? Pergunta aí. Na sua rua, né? Alguém que não leva desaforo para casa, alguém que fala assim: bateu, levou. João era assim. O chamado de João foi tão impactante, meu fundador, que no dia do seu chamado, ele gravou até a hora. Ele tinha 24 anos. Era 4 da tarde. Tamanho impacto do chamado que se impregnou na alma de João. Então, você que tem temperamento forte, fique tranquilo. Deus também chama os de temperamento forte. Ufa! Ai, aleluia! Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava. Presta atenção, na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, como chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Versículo 28. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu.
Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Diga para quem está do seu lado: eu tenho duas notícias para você nesta manhã. Não. Tira o caroço de manga da boca. Tira. Joga fora o caroço de manga. Você tomou café. E fala com propriedade, com autoridade. Fala: eu tenho duas notícias para dar para você. Fala aí. Diga para ele ou para ela: primeira notícia desta manhã. Você é muito privilegiado. Diga para ele ou para ela: não, você é muito privilegiado. Diga aí. Aí agora você diga assim: você é muito privilegiado, está sentado do meu lado nesse momento. Pode falar: é um privilégio para você. Aproveite. Porque não é qualquer um que vai chegando e vai sentando do meu lado assim, não. Diga para essa bênção: segunda notícia desta manhã. Deus vai falar comigo e com você agora. Agora. Amém? Eu não sei se você já parou para pensar o que você vai ouvir agora. Existem três grandes atributos de Deus. Deus é onipotente, tudo pode. Deus é onisciente, tudo sabe. Deus é onipresente, Deus está. A Bíblia vai dizer que Deus não divide sua glória com ninguém. Só que apesar dos atributos de Deus, Ele é aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe e aquele que está. Deus decide, desde toda a eternidade, a Trindade decide a descida do Verbo. O próprio João Evangelista começa o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Quando a Trindade toma a decisão do Verbo se encarnar, algo de extraordinário vai acontecer. Bento XVI, saudoso Papa que eu muito amo, numa de suas catequeses ele disse: Jesus Cristo decidiu, com o Pai e com o Espírito, encarnar-se no ventre da Virgem Maria para eliminar o muro que separava a humanidade do próprio Deus. O pecado criou um muro, e a encarnação do Verbo vem para arrebentar este muro, para que Criador e criatura se abracem, para que Criador e criatura andem juntos, como andavam no jardim do Éden antes do pecado. Só que
aqueles que não são. Podemos discordar, mas temos que respeitar. Amém? Amém. Isso até o princípio civil. A diversidade religiosa nos impõe civilmente o respeito a outras crenças. Respeitar não é concordar, mas a nossa religião católica é a única em que o mesmo Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, é Deus, e é Deus que comemos. Você serve a Deus, você ama a Deus, você adora a Deus, e você pode encher a boca e dizer: eu como o Deus que eu amo, eu como o Deus que eu adoro, eu como o Deus que eu sirvo. Diga para quem está do seu lado: e isso não é pouca coisa, meu irmão. Não é pouca coisa. Pode falar: isso não é pouca coisa. A Igreja Católica é a única que pode bater no peito e dizer assim: eu como o meu Deus. E essa frase, eu como o meu Deus, Davi Fernandes, soa como um golpe violento na inteligência humana de quem não é católico. Talvez até quem não é católico ouvindo isso, assim, ó: eu amo meu Deus, eu adoro meu Deus, e eu como meu Deus. Misericórdia, Ave Maria, nossa, que isso? É um insulto ao intelecto de quem não é católico. Só que o verbo que vai se encarnar, a humanidade precisa ser preparada. A gente conhece como entrou o pecado originário. O Éden precisa ser fechado por 2 anjos que impedem a entrada sem a permissão da Trindade. E aquela pergunta que Deus faz quando desceu ao Éden, e Éden na terra, a partir de estudos bíblicos e arqueológicos que foram feitos, o Éden fica ali na região da antiga Mesopotâmia. Para trazer mais perto ainda, o Éden estima-se, por estudos bíblicos e arqueológicos, que é a região onde está hoje o Iraque. Aí se para pensar: meu Deus, se você for lançar um olhar atual, contemporâneo, Deus descia ao Iraque, o pé de Deus pisava todos os dias no Iraque, e olha como está o Iraque hoje. Desde aquela pergunta: Adão, onde estás? Aquela pergunta tem atravessado as gerações, aquela pergunta tem atravessado os séculos, e começa um processo de resgate. Não tem como não incluir nessa pregação a figura daquele hebreu extraordinário chamado Moisés. E quando a gente olha para Moisés, algumas coisas são impactantes. Você sabe que sua mãe, para evitar a morte, colocou ele num cesto de vinho e colocou ele às margens do rio Nilo. Amém? Só que a gente lê isso e fala assim: às margens do rio Nilo e tal. Aí a filha do faraó viu e se encantou e se identificou, traz o menino, vamos levar para o palácio. Mas não era só isso. O rio Nilo é o segundo
países. Então, para pensar. Moisés foi colocado no cesto de vinho, na época, no maior rio, no rio mais extenso, 12.000 quilômetros de extensão. Então, o perigo dele se afogar era iminente, mas como dizia a minha avó e a tua, ninguém morre de véspera. O profeta não morre antes do tempo, mesmo numa situação de muito perigo, iminente perigo. E quando aquele choro é escutado pela filha do faraó e pelas servas da filha do faraó, entre elas a irmã de Moisés, aquele choro do menino é a prefiguração do choro dos escravos que estão no Egito. E um dia, já adulto, Moisés vai para o Moriá e está ali pastoreando ovelhas. E Deus desce num fogo que queima, mas não consome o que queima. Como assim? É fogo que, se você colocar a mão, o calor é imenso, mas não queima o que está no fogo. E aqui, irmãos, é preciso a gente subir o nível, porque nós estamos desde sexta-feira sendo convidados pelo Espírito Santo. Sobe o nível, como diria o nosso amigo Gil Mota. Sobe o nível, sobe essa escada da fé, sobe o nível. Às vezes você fala assim: não, eu quero isso nesse encontro, eu quero fogo, eu quero que caia fogo. Não, você não quer fogo. Não se esconde como eu estou dizendo, não. Você não quer o fogo, você quer o que está dentro do fogo. Você quer o que o fogo oferece para você. Não é só o fogo, o que o fogo te oferece, te oferta. Então, aquele fogo que estava do lado de fora de Moisés foi a ponte para que a voz que estava dentro do fogo queimasse mais forte o coração que estava dentro dele. E acontece todo aquele processo de libertação. E Moisés coloca uma situação que é a sua realidade para ir falar com o faraó. Eu sou gado. Como é que eu vou falar com uma instância de autoridade tão grande como é o faraó? Porque quando eu abrir a boca, eu não vou, não é que ele não vai querer ouvir a frase, eu não vou nem conseguir terminar a frase. Diga para quem está só, escuta isso. Veja como Deus não é previsível. Deus não é previsível. Deus tudo pode, Deus tudo sabe, Deus é. Mas aquele que tudo pode, escuta Moisés falando, diabo, eu sou gado. Humanamente pensando, qual a primeira providência que a gente vai imaginar? Deus vai fazer o quê? Peraí, acabou-se. Acabou. É verdade, tu é gado. Eu acho que nessa hora. Moisés deve ter esfregado a mão e falado assim: é agora. Esse problema será resolvido. E Deus diz para ele: não tem problema não. E ele já está com o coração está naquela expectativa, né? Isso. Então elimina esse caroço da minha vida.
tira esse aguilhão da minha carne. Não, chama teu amigo Arão. Ele vai ter paciência de ouvir você. E aí, com a paciência que ele te ouviu, ele vai falar para o faraó sem gaguejar. Deus não tira a gagueira de Moisés, mas ao mesmo tempo não tira dele a autoridade da comunhão que ele estabeleceu com Deus naquele momento. Passa o tempo e o povo começa a atravessar o deserto. O povo que era escravo comia o que o faraó determinava, agora está indo para a terra prometida. E indo para a terra prometida, vão andar e precisam comer. Só que eles estão no deserto. No deserto não é toda hora que você vai encontrar um pé de maçã, um pé de manga e muito menos pão de queijo. Você não vai encontrar isso no deserto. Diga para quem está do seu lado, só em Minas Gerais. Só em Minas Gerais. E no caminho, sem produzir nada, mas sentindo fome, porque está andando, está queimando caloria, mas precisa haver reposição. E a reposição precisa acontecer, mas eles não estão produzindo. É nessa hora que a providência do Pai entra em ação. E aqueles que não produzem, olham para o céu, e do céu cai o pão. Cai pão do céu para matar a fome do povo na terra. Só que, num primeiro momento, aquele pão descido do céu, que aquela geração não trabalhou para gerar aquele pão, no primeiro momento é festa. Uhul! Beleza, glória a Deus! Só que a regra estabelecida pelo Pai é que era necessário comer o maná naquele dia. A providência que não falha, ela precisa ser consumida para aquele dia. E como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, no dia seguinte, mais uma chuva de maná cairia sobre a terra. Não adiantava falar assim, não, mas caiu a chuva de maná ontem e eu vou comer o que é de ontem. Não está tão fresquinho não, mas dá para comer. A regra de Deus estabelecida não era essa. Cai o pão, come o pão. Amanhã cai o pão, come o pão. Porém, meus irmãos, algo muito profético acontece aqui. Porque quando a gente lê esse texto que fala do maná que caiu na terra e que o povo começava a comer para fazer a travessia do deserto, aparentemente, a olho nu você vai dizer, se agacha, recolhe do chão, dá uma sopradinha e põe para dentro. Só que não era isso que acontecia. Existia um processo que era necessário, ou melhor, fazer cair maná era com Deus. Processar o maná era com os homens. Então, todos os dias caía maná
precisava recolher rapidamente aquele maná caído no deserto, porque ele se perderia, e rapidamente precisava recolher, juntar, amassar, triturar, juntar e assar. Caiu o maná, junta, limpa, amassa, assa, come. Amanhã cai maná, junta, limpa, amassa, assa e come. Esse processo que era todo santo dia, chegou uma hora que o povo ficou enjoado, cansado de todo dia se agachar, recolher, limpar, amassar, assar para comer. Esse processo começou a gerar no coração dos israelitas um desgosto, mas de novo eu vou ter que juntar, amassar, limpar, assar e comer. Por causa deste processo, por causa da resistência a este processo, é que o povo sentiu saudade das cebolas do Egito. Irmãos, quando você não aceita o processo que Deus estabeleceu para a sua salvação, para a sua maturidade, para o seu crescimento na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida comunitária, você está lascado. Quantas vezes nós temos que nos deparar com a experiência de vivermos um encontro extraordinário como esse aqui, e amanhã é segunda-feira, amanhã é defera, e começa tudo de novo. Claro que a gente celebra, a gente coloca na memória nossa ontem aquele momento, e aquela pregação, e aquela oração, e aquela adoração, e aquela canção, extraordinário. Mas segunda-feira você tem que agachar, recolher, limpar, amassar, assar e comer. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou eu preciso desenhar para você? A vida com Deus não é como um saldo bancário que você trabalhou por dentro, trabalhou, aí juntou, aí depositou, aplica no CDB, aplica na poupança, aplica no plano de previdência, deixa quietinho ali, quando você precisar você vai lá e usa. Não, é o maná do dia. É o maná do dia. Na esmagadora maioria das vezes, Deus honra a sua fé, não porque você comungou na quarta-feira santa, e Deus vai falar: como você comungou na quarta-feira santa com muita devoção, então aquela comunhão que você fez na quarta-feira santa, eu vou te abençoar agora, no dia 21 de outubro, por causa daquela quarta-feira santa que você comungou com muita devoção. Oração não é saldo bancário. Não adianta virar para pessoa: mas Senhor, você lembra que assim, eu não sou tão fiel, tão fiel assim, mas você lembra que no mês passado, na quaresma de São Miguel, eu acordava
4 horas da manhã, eu rezava, assim. Então você dá uma descontada aí. Não é assim. É justamente porque não se respeita, ou melhor, não se cumpre a sua parte na história, que a gente toma prejuízo. Aquele pão descido do céu no deserto é a prefiguração do pão descido do céu em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. E na casa do pão, o pão da vida bate no peito e diz: eu sou o pão da vida. Eu não apenas nasci na casa do pão, eu sou o pão. Quando você escuta Cristo falando assim, e no Evangelho de São João, volta Luiz, volta Jesus. Quando você olha para o Evangelho de São João, em 17 momentos distintos. Quantos momentos? Quantos? 17 momentos. Em algum desses momentos, aliás, em 17 momentos, melhor dizendo, Cristo olha para a multidão, ou olha para os apóstolos, ou olha para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da lei, e ele usa o eu sou. 17 vezes, todos em João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Só que quando você escuta isso, aparentemente soa como algo poético. Mas quando Jesus decide, de forma corajosa, bater no peito e dizer: eu sou, isso gera para Jesus um problema que você não tem ideia. Quando Jesus entra na sinagoga e desenrola o rolo, pega o profeta Isaías e proclama a palavra dizendo assim: o Senhor me ungiu, me consagrou com o óleo da sua unção para dar visão a quem é cego, para devolver audição a quem é surdo e anunciar o ano da sua graça. Ele fecha o rolo, olha para os doutores da lei que estão ali na sinagoga e fala: essa palavra que você acabou de ouvir, essa aí, que eu proclamei, está na sua frente. Sou eu. Aquilo para a galera que estava ali ouvindo é como se dissesse: mas quem ele é da fila do pão para falar assim? Não é ele na fila do pão, ele é o pão. Ele é o pão. Ele pode arvorar para ele sem orgulho, porque contra fatos não há argumentos, amém? Amém. E o fato é: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E como a própria palavra fala acerca do Deus da palavra, que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para que minta, se o Senhor falou que Ele é, se Ele falou, está falado. Diga para quem está do
do seu lado. Se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. Nesse momento do Evangelho de São João, os apóstolos e a multidão que tinha ficado do outro lado da margem, de forma inexplicável, não vê Jesus indo para o outro lado. Mas, mesmo não vendo Jesus indo para o outro lado, uma santa inquietação faz eles atravessarem para o outro lado. E quando ali se chega, de modo especial em Cafarnaum, onde ele mantinha residência, eles perguntam: mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Porque nós não vimos o senhor atravessando. Claro, aquele que na sala do cenáculo atravessa uma porta fechada, cruza a parede sem derrubá-la, para ele é fichinha atravessar para o outro lado da margem sem ser visto também. Só que num sentido mais profundo, eu e você estamos na barca que ele mandou a gente entrar, essa barca chamada Igreja Católica, que pertence a Pedro, onde Francisco está sentado hoje, canonizando Helena Guerra, canonizando José Alamano. E Jesus, diferente desse momento aqui, que ninguém vê ele indo para o outro lado, a ponto de perguntar quando foi que o Senhor chegou aqui, em outro momento, ele manda os discípulos entrarem na barca e diz para eles: continua, porque eu estou esperando vocês do outro lado. Eu não vou na barca aqui com vocês, mas a barca tem que ir. E quando ela atracar do outro lado, entenda, para isso, eu estarei lá esperando você. E essa travessia em alto mar, essa travessia no deserto de nossa vida, você não consegue fazer se você não estiver bem alimentado. Bem alimentado. Hoje, como é dia de Helena Guerra, não tem como não incluí-la nesta pregação. Helena Guerra, certa vez, ela deixou isso escrito e disse assim: o sacrifício eucarístico, que mais tarde todos poderão receber, o sacrifício eucarístico é a delícia do Espírito Santo. É a delícia do Espírito Santo. Lembra que você ouviu? O Deus que você ama, o Deus que você serve, o Deus que você adora, é o Deus que você come. E este Deus que você come é a grande delícia do Espírito. Se você investigar a vida do seu santo de devoção, qual é o seu santo de devoção? Qual é? Qual é? Qual é o seu santo ou sua santa de devoção? Quem é? Hã? Quem? Com exceção dos anjos, porque Jesus é o pão dos anjos, com exceção de Nossa Senhora, que é o concurso inigualável, com exceção de São José. Se você tem devoção a algum santo mais comum, você vai investigar a vida dele e procura identificar
Estuda a vida dele, leia a vida dele ou dela e veja como era o relacionamento do seu santo de devoção com a Eucaristia. Avalia. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Mas muitas vezes, irmãos, vamos a cerco de Jericó. Nós muitas vezes fazemos novena. Alguns mais desesperados fazem dozena. Deus, me abre uma porta de emprego. Aí você faz cerco de Jericó, você vai lá na missa da família, lá no Padre Christian, você vem aqui na Sacramento de Amor, e você assiste o Padre Marcelo, e você vai aqui, vai ali, e acorda 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, pedindo uma porta de emprego. Mas agora eu vou perguntar para a sua consciência: você pede uma porta de emprego em que o emprego permita você ir à missa todo dia? Porque tem diferença. O Deus que abre a porta de emprego, ele tem poder de abrir uma porta de emprego em frente a uma igreja que você consiga ir na missa meio-dia, na hora do teu intervalo de almoço. O Deus que abre uma porta de emprego tem poder de abrir uma porta de emprego para você trabalhar no horário que não impeça você de chegar a tempo de ir na missa. Só que quantos católicos têm coragem de pedir: Deus, me dá um emprego que não me tire a Eucaristia? E aí, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente vir com aquele papinho: não, mas eu vou na missa no domingo. Eu sei, mas se você for investigar a vida do seu santo de devoção, você vai perceber que ele não ia à missa só no domingo, não. Com raríssimas exceções, por motivo de força maior. Uma coisa é você não poder ir à missa por algo físico. Está aí as missas televisionadas, na internet, no rádio, mas para os doentes, que não conseguem sair de casa. Outra coisa é aquele que pode ir e por preguiça: ah não, está chovendo, eu ia, mas não vou não. Você viu recentemente a beatificação do Carlo Acutis. O menino nasceu em 95, e com 7 anos, sem o pai e a mãe pedir, ele bate no peito e fala assim: eu estou decidindo, com 7 anos, eu vou na missa todo dia. De missa diária. 8 anos de maná todo dia. Ele aceitou o processo de recolher, limpar, juntar, amassar, assar e comer. Eu não sou burro. Eu sei que tem dia que você não quer recolher, juntar, amassar, assar e comer. Porque acontece comigo lá em São Paulo, deve acontecer em Minas Gerais também. Senhor, eu estou nessa missa sem vontade de estar na missa, mas eu estou. Porque da mesma forma que tem algo te forçando, algo que interiormente diz para você: não vá, não reze, não adore,
tem algo forçando você a não rezar, a não comungar, a não adorar, a não se confessar. Da mesma forma que tem algo forçando você a não fazer, você precisa decidir forçar a fazer. Sabe qual é a estratégia do demônio nesse tempo? É colocar na cabeça dos católicos: ah, você está com o coração meio pesado, não vai na missa não. Ah, Evandro, você discutiu com a Solange só porque ela é corintiana? Eu falo para ela: filha, esse ano para vocês não basta rezar, tem que ter fé, viu, filho? Tem que ter fé, garra no texto que vocês vão cair. Só porque discutiu, não vale a pena. Ah, mas que adianta eu ir para a missa se eu estou assim me sentindo meio pesada, meio pesado, meio... Ah, eu acho que não vale muito a pena não. Vale! Rezar sem vontade também é oração. Teresa d'Ávila era regra dentro do seu convento. Todo dia tinha adoração eucarística. E teve um dia, um dos vários dias, em que ela assume, ela escreve no livro da vida: eu fui para a capela sem vontade de adorar, mas eu precisava estar lá. E eu falei para Jesus: eu estou aqui, eu não quero estar aqui, mas eu estou aqui. Mas já que eu estou aqui sem vontade de estar aqui, para o Senhor não dizer que eu não estou aqui, a minha adoração hoje é contar quantos tijolos tem a capela. E ela começa a contar quantos tijolos tem a capela. Talvez para você ser uma alma eucarística, muitas vezes você vai precisar contar os tijolos da sua capela. Você vai ter que encontrar alguma teia de aranha ali na janela. Você vai encontrar algum chiclete mascado e colocado na parte de baixo do banco. Diga para quem está do seu lado: em Divinópolis ninguém faz isso não. Ninguém coloca chiclete debaixo do banco. Às vezes você vai para a missa, vai para o encontro e não vai ter microfone para pregar. E você vai ter que ir no gogó. Mas é Deus dizendo assim: uma guerra não para a Santa Missa. Uma falta de energia elétrica não para a pregação. Porque nada pode parar o poder de Deus. Aleluia! E eu termino com a minha amada Helena Guerra, que acerca da Eucaristia disse isso. E se você entender isso aqui e você abraçar o que você vai ouvir agora, eu vou entender que valeu a pena eu acordar 4 horas da manhã, sexta-feira, chegar no aeroporto às 5h20, ficar lá esperando até às 9 horas, entrar no avião, descer aqui, fazer os 150 quilômetros até aqui e daqui a pouco mais 150 para voltar. Eu vou entender que a minha missão foi cumprida. Se você abraçar, você vai ouvir agora. Fica de pé, fica de pé. Estrala os ossos, cara. Estrala os ossos aí. Isso. Diga para quem está do seu lado: viu o privilégio que foi sentado do meu lado nessa pregação? O beato Carla Pucci
decidiu, disse que a Eucaristia é a sua autoestrada que leva ele para o céu. Ele na guerra disse assim: olha isso, Davi, na Eucaristia Jesus veio viver e palpitar dentro de mim. É Jesus entrando em você para viver dentro de você e palpitar dentro de você. Não é pouca coisa. Jesus, para eu ser eucarístico, eu preciso do Senhor. Começa a contemplar a vida dos santos. Abre mão da vida dos artistas. Mergulha na vida dos santos. E você vai perceber o estrago que você vai fazer se você decidir ser uma alma eucarística. Faz propósito com Deus. Ele disse 17 vezes: eu sou. E uma vez ele disse: eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Você também não é. Mas o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu como, me quer lá. Numa morada, não é que ele vai preparar, que já está preparada. Diga para quem está do seu lado: e deve ter pão de queijo na sua morada. Deve ter pão de queijo. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que tem. É o tempo, meus irmãos. É bonito a gente pregar, é bonito a gente orar, é bonito a gente cantar. Mas se o Adore 2024 não redespertar em você o desejo de ir para a Eucaristia, nós fracassamos. Faz a comparação em um corajoso, uma corajosa que decide todo dia adorar Jesus. Faz a comparação em quem decide adorar todo dia com quem não adora todo dia. Entenda uma coisa, meu irmão. Ei. Entenda uma coisa. Se você não for uma mulher eucarística, se você não for um homem eucarístico, a sua relação com Jesus será muito rasa. Muito rasa. E porque acaba sendo rasa, a sua via de oração, aleluia. Sem uma alma eucarística, a sua relação com Jesus é muito rasa, é muito periférica. E aí a sua vida de oração se concentra em ser apenas súplica. Você só vive suplicando. Senhor, me socorre. Senhor, intervenha. Senhor, me ajuda. Senhor, me deixa passar no concurso público. Senhor, me abre a porta de emprego. Senhor, me ajuda a pagar os boletos. É só súplica. Você está toda hora só suplicando, porque a oração se transformou apenas num pedido de socorro. Eu sei que nós temos que suplicar e temos direito de suplicar, amém? Mas
Mas a nossa relação com Jesus não pode ser apenas a da súplica. Resolve isso, Deus, resolve isso, resolve isso, resolve isso. Eu não posso comungar só para Jesus, para dizer, Jesus, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Na Eucaristia, Jesus veio para viver e palpitar dentro de ti. Coloca a mão no seu coração. Nós estamos terminando a pregação. Feche os seus olhos. E diga comigo.